É hoje, amigo vascaíno, já já a bola rola para Vasco da Gama e Red Bull Bragantino em São Paulo. É jogo decisivo, é jogo importantíssimo para o nosso Vascão, jogo válido pela 30ª rodada de Campeonato Brasileiro. E aqui, é claro, nesse Acorda Vascão eu vou trazer informações importantes para você sobre essa partida. Técnico Fernando Diniz, que desfalca o Vasco hoje na beirada de campo, mudanças na área técnica. Tem também uma notícia que pegou o vascaíno de surpresa nessas últimas horas, referente a Anderson Talisca. Fique ligado, uma informação aí de fato imperdível e surpreendente. Além disso, nesse Acorda Vascão eu também vou trazer a você informações importantes com relação à renovação de Ryan, confirmada pelo presidente Pedrinho, uma grande polêmica envolvendo o 777 Partners e muito mais. Nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã deste seu domingo, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. É de sua importância a todos vocês aí que estão chegando e ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscrevam, venham ajudar o canal do Gigante Vasco. Show? Vamos que vamos então, né, amigo vascaíno? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Quero começar aqui, primeiramente com vocês, falando rapidinho sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos algumas partidas dessa 30ª rodada já acontecendo, inclusive 6 dos 10 jogos dessa rodada. De olho na tabela de classificação, Atlético Mineiro venceu a equipe do Ceará jogando em Minas, foi aos 36 pontos, colou na parte de cima da tabela. Vitória foi derrotado para o Corinthians dentro do Barradão, 1-0 para o Corinthians, e o Corinthians empatou no número de pontos com o Vasco. O Fluminense venceu o Internacional dentro do Maracanã e encostou ainda mais no G6 e distanciou do Vasco da Gama, a distância que era de 2, hoje é de 5, com a vitória do Fluminense e a conquista dos 3 pontos. O Mirassol venceu o Sport dentro da Ilha do Retiro e também deslanchou, né? 55 pontos, para mim, classificadaço aí, o G4 está fechado, na minha opinião, com o Mirassol sendo esse quarto colocado. Fortaleza venceu o Flamengo ontem dentro da Arena Castelão, deu uma respirada, mas ainda está na zona. E o São Paulo venceu o Bahia dentro do Morumbi, 2-0, e ultrapassou o Vasco na tabela de classificação. Então, assim, realidade, as equipes abaixo do Vasco venceram. Hoje teremos Botafogo e Santos, uma partida em que o Botafogo não pode vencer de jeito nenhum para o Vasco seguir sonhando com essa possibilidade do G6. Grêmio e Juventude se enfrentam. O Grêmio é uma equipe que também não pode vencer para não encostar de fato no Vasco. E Palmeiras e Cruzeiro, um jogo lá do G4, pouco importa para o Vasco. O Vasco hoje vencendo, que hoje tem 39, vai a 42 e dá uma respirada ainda maior, se distancia ainda mais desse pelotão que venceu nessa rodada e colou no Cruz Maltino. Vencendo vai a 42, ultrapassa o São Paulo, volta a ficar a 2 do Fluminense, dependendo do resultado do Botafogo, fica a 4 pontos do Botafogo, atual 6º colocado do Campeonato Brasileiro. É jogo importante para o nosso Cruz Maltino, é jogo que pode definir muito o futuro do nosso Vascão, né? O técnico Fernando Diniz, que mesmo suspenso, viajou com a delegação para São Paulo, chegou ontem à tarde em São Paulo, a delegação Cruz Maltino, e foi muito bem recebida por torcedores cruz maltinos. Ricardo Cobalcini e Evandro Formari comandarão o time na beirada de campo, uma grande novidade nesse jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Natural da cidade de Discórdia, Santa Catarina, Evandro tem 45 anos de idade,
chegou ao Vasco com a nova comissão técnica do Fernando Diniz em maio desse ano, e ambos estiveram juntos no Atlético Paranaense em 2018, mas não chegaram a trabalhar juntos. Enquanto o Evandro estava na base, o Diniz estava no profissional, mas ali que começou o primeiro contato entre as partes. E é o Evandro que, inclusive, que vai comandar o Vasco na beirada de campo, né? O Ricardo Cobalcini vai ser o auxiliar do Evandro nessa partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. Eu quero trazer até mais alguns detalhes importantes sobre o Evandro, informações sobre a carreira dele, sobre quem ele é, sobre a sua preparação para chegar hoje e ser o técnico na beirada de campo do Vasco. Mas antes, tem um recado importantíssimo para você aqui nesse Acorda Vascão. Um recado imperdível, que vai deixar aí esse seu domingo ainda melhor. Se liga só, amigo, e não perca. Fique atento. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui na manhã desse seu domingo para falar sobre coisa boa. Se você acompanha aqui o canal do Gigante Vasco diariamente, com toda certeza lembra do método do renda extra, que eu constantemente, comento por aqui, inclusive diariamente. E olha, amigo, pessoal, os responsáveis pelo método, eles me mandaram uma mensagem recentemente dizendo que atualizaram o sistema. E eu, Lucas, eu sou muito sincero sempre aqui com vocês. Essa atualização, ela me surpreendeu. E não apenas me surpreendeu, mas surpreendeu também os inscritos aqui do canal do Gigante Vasco, que vem utilizando desse método para mudar de vida. Um dos inscritos até nesses últimos dias, ele me mandou um áudio dizendo que já testou essa nova versão e fez o primeiro Pix em 3 dias. Fez não, Recebeu o primeiro Pix em 3 dias. E aí, amigo, depois exatamente dessa fala do inscrito aqui do canal, da mensagem que ele me passou, que eu fui lá dar uma olhada e não foi realmente exagero nenhum, amigo. O passo a passo do método tá mais simples, tá mais rápido e principalmente, acima de tudo, mais seguro para você. Continua sendo um jeito honesto de ganhar dinheiro na internet, sem aposta, sem golpe, só com o celular e alguns minutinhos por dia. E antes que você, amigo vascaíno, pense que é papo furado, eu, Lucas, vi os resultados e tem gente comum tirando mais que o seu salário só com isso. Se liga só você exatamente nesse áudio do inscrito que eu conversei nessa semana. Passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método, com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. E isso feito em 3 semanas. Então, minha única intenção aqui é somente agradecer e agradecer. Pô, isso daqui é recompensador, amigo. A gente vem no intuito de divulgar um produto e saber que tem gente conseguindo, conquistar grandes resultados. Agora, se para você também, R$1.000 a mais por semana faria um total diferença, presta atenção. O acesso dessa nova versão que eu tô falando com vocês abriu nesses últimos dias e o servidor ele já está quase no limite, amigo. Então, clica agora no link da descrição e também do comentário fixado e assista ao vídeo antes que ele seja tirado do ar. Sério, tá valendo a pena conferir. Depois, não diz que eu não te avisei. Corre contra o tempo, vem aproveitar e mudar de vida. Renda extra, esse método aí que tá mudando a vida de muito inscrito do canal do Gigante Vasco. Bom, amigo vascaíno, não perca essa oportunidade e venha correndo aqui, no link que está na descrição e também no comentário fixado. E como eu estava falando, sobre o Evandro Fornari, técnico que vai estar hoje na beirada de campo. Fornari iniciou a carreira na área técnica em 2013, justamente na base do Atlético Paranaense. Por lá em 2014, 2015 e 2017 foi o campeão estadual do Campeonato Paranaense da equipe Sub-15. O profissional, logo diante desse destaque, passou a ser o auxiliar do Thiago Nunes ainda no Atlético Paranaense. A dupla se reuniu ainda também no Sub-23 do Clube Paranaense, subiu junta para o time principal, para o time profissional, e ali consolidou uma parceria que perdurou até o ano passado. Os dois, Thiago Nunes
e Fornari trabalharam juntos em Corinthians, Grêmio, Ceará e Sporting Cristal, Botafogo e Universidade Católica do Chile. Somente agora, em 2025, Thiago e Evandro deixaram de trabalhar em conjunto com a ida do Thiago Nunes para a LDU. Vasco é o primeiro time, inclusive, que Evandro compõe a comissão técnica de Fernando Diniz, e vai ser a primeira vez que o Diniz não estará na beirada de campo e o Evandro Fornari terá a responsabilidade, né, de estar na beirada de campo comandando a equipe. Você, amigo vascaíno, acha que a ausência do Diniz aí na beirada de campo, na área técnica, vai fazer falta, né? Diniz é alguém que gosta de gritar, gosta de chamar sempre o time. Espero que o Vasco consiga funcionar sem o Diniz ali na beirada do campo. Show? Amigo vascaíno, continuando aqui, né, com esse Acorda Vascão, falando um pouquinho sobre a questão do presidente Pedrinho, cara. Ontem o Vasco viajou em direção a São Paulo, na partezinha do início da tarde, e nessa viagem o presidente Pedrinho foi perguntado sobre a questão da renovação do Ryan, né? O Vasco, que nesse momento negocia a renovação de contrato do Cria. O próprio Edmar Lopes, durante a semana, foi questionado sobre isso, respondeu com muita clareza que o Vasco hoje tem como prioridade sim a renovação do Ryan, está negociando essa situação, e ontem o Pedrinho confirmou a negociação. O Pedrinho, ele atendeu alguns torcedores que estavam presentes no embarque rumo a São Paulo, e ao ser questionado sobre a renovação do Ryan, ele foi direto, entre aspas, está caminhando. Ou seja, Vasco e Ryan hoje caminham para uma renovação de contrato até o final de 2028. O contrato do Ryan hoje com o Vasco vai apenas até o final do ano que vem, uma valorização salarial e também um aumento da multa rescisória, algo em torno de 70 a 80 milhões de reais será o que o Vasco colocará na multa do Cria. Boa notícia, amigo! Deixa aí também a sua opinião, né, nos comentários. E falando sobre uma notícia que pegou o vascaíno de surpresa aí nessas últimas horas, né? Eu trouxe a vocês na manhã de ontem sobre o Anderson Talisca, né? Disse a vocês que o Anderson Talisca é um atleta que não está feliz hoje na Turquia. Chegou à Turquia no ano passado a pedido do técnico José Mourinho. Conseguiu ir muito bem na temporada passada, com bons números, 12 gols e 2 assistências em 23 partidas. Um jogador que se destacou muito em todos os clubes por onde passou, na Arábia, na China, em Portugal. Um atleta rodado, mas com apenas 31 anos de idade. Jogador que é muito polivalente, atua em todas as funções do setor ofensivo. Este é Anderson Talisca. A informação é que hoje, diante de sua infelicidade na Turquia, ele quer voltar ao futebol brasileiro. Ele já até chegou a afirmar em alguns momentos sobre o seu desejo de atuar no Corinthians, mas a informação é que as portas estão abertas para outros times do Brasil. E é aqui que eu engato num assunto que pegou o vascaíno de surpresa. Esse mesmo Anderson Talisca, destaque do Benfica, do Besiktas, do Fenerbahçe, do Al Nassr, do Guangzhou. É um jogador que passou pela base do Vasco e poderia ter se destacado no profissional do nosso Vascão. Que coisa louca, amigo. Em um período da história do nosso Vasco da Gama, mais especificamente no ano de 2007, quando a diretoria do Vasco tinha como presidente Eurico Miranda. O filho dele, Álvaro Miranda, ele estava acompanhando um torneio, a Copa 2 de Julho, lá na Bahia. E ao acompanhar esse torneio, o Álvaro viu o Anderson Talisca jogando e se destacando. Aí naquele momento o Álvaro chegou para o Anderson Talisca e o convidou para fazer um teste no Vasco. O apelido do Anderson Talisca na época era Salsichinha. Ele se destacou muito no torneio, brilhou, e logo, né, diante desse convite feito pelo Vasco da Gama, ele apareceu no Rio de Janeiro para fazer um teste pelo nosso Vascão. Chegou a ficar um tempo no Vasco, mas após a transição das diretorias, a saída do Eurico em 2007, 2008, né, para a chegada do Roberto em 2009 ou 2008, não lembro, foi uma confusão esse processo eleitoral. O Anderson Talisca, que era da base do Vasco, acabou voltando para o Bahia. O Vasco perdeu esse jogador. Ficou quase um ano por aqui. E o Álvaro Miranda, filho do Eurico, explica essa situação. Abre aspas. Conheci ele, no caso,
Anderson Talisca na Copa 2 de Julho, na Bahia, quando tinha 13 anos. Vi ele batendo bola em um campo e identifiquei qualidade no garoto. Cheguei perto dele sem maldade alguma, perguntei nome, idade, se ele queria treinar no Vasco. Disse que sim. 1, 2, 3 meses depois, perto do fim do ano, Talisca apareceu em São Januário. Fiquei surpreso. Ele perguntou se eu lembrava do convite, disse que conseguiu comprar a passagem e tal. Fiquei com pena da situação, impressionado pela força do Vasco. A força de fazer um garoto sair da Bahia para fazer um teste. Coloquei ele na concentração, dei moral. Talisca treinou várias vezes com o infantil, mesmo assim, ainda sendo mirim. O técnico gostou, pediu para observá-lo melhor no ano seguinte. Mas aí depois veio a saída do meu pai, no caso do Eurico da presidência. Os novos dirigentes não devem ter se ligado na situação e acabamos perdendo o jogador. Todos chamavam de salsichinha. Fico muito feliz de vê-lo brilhando hoje na Europa. É muito grande o número dos meninos que não vingam. Temos que pensar no lado social sempre. Então, amigo, essa é a situação. Anderson Talisca, jogador que brilhou por todos os clubes por onde passou pelo Vasco da Gama. E talvez, mais do que nunca, diante dessa situação, como eu trouxe a vocês até na manhã de ontem, chegou a hora de Anderson Talisca e Vasco terem os seus caminhos reencontrados. Eu acho que seria um baita reforço, tá? Não é por nada não. Gosto muito do Anderson Talisca. E para fechar com vocês aqui, né, esse Acorda Vascão, falar com relação a um problema que se deu aí nessas últimas horas, né? A novela Vasco da Gama e 777, mais um capítulo de desastre total, né? Tivemos aí nessa semana uma reportagem do GE que divulgou algumas irregularidades desse processo de compra e venda da SAF Cruz Maltina para o grupo norte-americano. Dentre as tantas, uma das irregularidades encontradas foi um empréstimo, né? Um valor, melhor dizendo, nem empréstimo foi um valor depositado em setembro de 2022, cerca de R$776 mil na conta da empresa MJ Capital Ltda. No contrato de nome, abre aspas, instrumento particular de acordo preventivo de litígio, sem, no entanto, que houvesse registros de que a mesma empresa, no caso, tenha participado de qualquer etapa do processo de constituição da SAF, ou seja, um valor depositado sem motivo. A empresa, para piorar toda a situação, ela foi criada na cidade de Blumenau no dia 24 de agosto, ou seja, em agosto ela havia sido criada no dia 24, em setembro ela já estava recebendo R$776 mil e, para piorar toda a situação, em 2 de setembro, 34 dias antes do depósito misterioso que recebeu do clube, havia sido feita a criação da Vasco da Gama SAF. A mesma MJ Capital Ltda, ela teve vida relâmpago, amigo. Seu distrato foi assinado 4 meses depois, ou seja, foi fechada 4 meses após a sua criação. Ou seja, quando recebeu o depósito, a empresa era recém-criada, não podendo, portanto, segundo a investigação da diretoria do Vasco, ter atuado no processo de venda da SAF. E aí, amigo, que vem as loucuras do Vasco, né? Entram os artistas nesse rico palco folclórico vascaíno. A MJ Capital, ela tinha 2 associados, cara. Uma delas, Gabriela Chagas Maia, uma modelo brasileira de Manaus, e o outro, seu marido, um inglês de nome Maximilian Edward Johnson, um executivo inglês que vem a ser irmão de Boris Johnson, o ex-ministro do Reino Unido. Amigo, parece que é uma fanfic louca, o multi-universo do Vasco da Gama, mas simplesmente o irmão do Boris Johnson, ex-ministro do Reino Unido, casado com uma modelo manauara, tem uma empresa, olha que loucura, que recebeu R$776 mil no Vasco da Gama. Amigo, são coisas loucas que acontecem no nosso clube. E essa é mais uma loucura. Algo que pode causar a suspensão de Jorge Salgado, mas eu acho que muito mais. R$776 mil do nada, na conta de uma empresa que não tem associação nenhuma ao Vasco, caso de polícia, amigo, é problema grave. Mas deixa aí a sua opinião. Bom, eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão de domingo, primeiro vídeo desse domingão. Já já eu vou estar de volta com aquele nosso Fala Gigante. E como sempre falo aqui no canal, é claro, amigo vascaíno, muito obrigado por ter ficado até o final.
e saudações vascaínas.